Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais pessoas. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por você fazer parte da nossa família, até porque essa programação toda especial acontece por você, para você e para mais ninguém. E o episódio de hoje, ele é totalmente especial, porque eu estou aqui na cidade de Guarapuava, em um dos maiores congressos de missões do mundo, que hoje está levando o tema de expansão. Eu estou falando do projeto Ministério Semeadores de Boas Novas, a partir da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Guarapuava, ou Ministério Semeadores de Boas Novas, Guarapuava, Brasil, que tem alcançado o mundo, e esse é o tema expansão. E eu tenho a alegria de receber nessa mesa o presidente do Ministério Semeadores Boas Novas, pastor Antônio Domingos. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Olá, meu caro amigo. É uma oportunidade muito grandiosa de poder estar aqui, aproveitando esse momento, esse instante, e poder conversar, dialogar e também prestar algumas informações do MSBN, que é uma obra grandiosa que hoje se encontra em 29 países e 12 estados do Brasil. Graças seja dado ao nome do Senhor por tudo isso. 29 países e 12 estados do Brasil. Que crescimento extraordinário. A quem o senhor atribui esse crescimento do Ministério Semeadores de Boas Novas? Esse crescimento eu atribuo primeiro a quem me enviou, chamado Deus, né? Deus falou conosco há uns 25 anos atrás e há 23 anos iniciamos a obra do Senhor, começando pelos Estados Unidos, principalmente pela cidade de Atlanta, dia 28 de dezembro de 2000. Agradecemos muito a Deus porque foi Ele que enviou e a obra tem crescimento exatamente por tudo isso. Os milagres acontecem, não é a força do braço, não é a força da intelectualidade, não é a força da inteligência humana, não é a força também dos cursos teológicos, mas é a força da chamada profunda da parte de Deus. Que maravilha! Hoje nós conhecemos o Antônio como pastor, missionário, presidente da igreja do Ministério Semeadores Boas Novas em Guarapuava, também presidente do Ministério Semeadores Boas Novas Global. Mas a pessoa do Antônio Domingos como ser humano, como é que o senhor se identifica? Eu me identifico vindo de uma família muito pobre, muito simples. Nasci em 1944, nasci no estado de São Paulo. Em 1945 meu pai mudou para a capital, convivi lá até a idade de 16 anos. Aí meu pai mudou, vindo para o Paraná. Chegamos aqui em março de 1960 e estamos por aqui até hoje. Recebemos a chamada da parte de Deus, convivendo nos momentos muito difíceis, nas florestas do Paraná. E graças a Deus a gente é de uma família muito pobre e muito simples. E a gente viveu nessa simplicidade, mas debaixo de uma coisa muito importante na nossa vida, foi quando aceitamos a Cristo em janeiro de 1962, fui batizado em 17 de junho de 1900, do mesmo ano, numa cidade chamada Indianópolis. Indianópolis. E depois fui batizado no local de água, tinha um riozinho chamado Rio da Aliança, né? E isso foi muito importante quando eu me batizei. E de lá para cá, Deus tem me feito prosperar com toda a minha simplicidade, com toda a forma como Deus nos criou e nos oportunizou. Mas como Ele que chama, como é Ele que envia, eu até pensava que pudesse
Deus enviar tantos outros, né? Aí foi achar logo o Antônio Domingos em Guarapuava, no centro do Paraná, para realizar uma obra dessa envergadura, né? Tudo eu atribuo a Deus. Não tenho nada em que me gloriar. Não tenho nada em que me gloriar. Se eu tenho que me gloriar, eu tenho que me gloriar em Cristo Jesus, o meu Salvador. Hoje, através de Cristo, o Ministério Semeadores de Boas Novas leva muitas pessoas a se encontrar com Deus. E como é que foi o encontro do presidente do Ministério Semeadores Boas Novas com Jesus? Bom, o primeiro e grande encontro foi exatamente alcançar a salvação em Cristo Jesus, como já disse, né? Em fevereiro de 62. Mas a outra grande bênção foi... Mas como é que foi esse encontro com Jesus? Em qual contexto o senhor vivia e estava? Sim, eu convivia na lavoura, tendo uma oportunidade de estar trabalhando em lavoura de café, de algodão, essas coisas, e tinha uma família que fazia culto doméstico. Então, os cultos às terça-feiras à noite, ele ia fazer na casa dele. Então, num dos cultos, terça-feira, o de oração, lá eu me converti a Cristo. Isto em fevereiro de 1962. Foi lá que o senhor entregou a vida para Jesus? Lá no meio do cafezal, naquela região entre Rondon e Bernadelli. Mas o que é que levou o senhor a se entregar para Jesus? Em qual contexto o senhor estava vivendo nesse tempo? Nessa época, já fazia 4 anos que meu pai havia se convertido a Cristo. Meu pai tinha tido uma experiência muito grande com relação à oportunidade de poder servir a Deus quando ele ficou endemoniado, né? Meu pai não sabia o que fazer, e isso não cura com remédio, nem com cirurgia. Isso só através do poder do nome de Jesus que o indivíduo pode ficar liberto. Meu pai pôde encontrar com Jesus e durante 4 anos eu tive a oportunidade de ver quem era meu pai antes de aceitar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e depois. Então, nesta oportunidade, quando eu estive na casa dessa família, então entreguei a minha vida a Cristo e estou servindo a Jesus até hoje. Então, o pai do senhor foi um exemplo, um modelo de vida a ser seguido, que inspirou o senhor também a querer se entregar a Jesus. Sim, porque na verdade eu passei a entender o que Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele procurou todos os meios, não foi possível, mas quando ele esteve ouvindo a palavra e recebendo a palavra na cidade de Santos, recebendo a oração, ele foi totalmente liberto. E eu vi meu pai e pude presenciar meu pai antes e depois. Esta comparação é extremamente radical. Só o Evangelho pode fazer isso. Que perfeito isso aí, pastor. E é bom até o senhor falar hoje, porque nós estamos nesse tempo, principalmente nessa geração, vivendo uma crise na questão da identidade cristã. Existem pais que são exemplos dentro da igreja, mas não conseguem ser um exemplo para os seus filhos dentro de casa. Talvez por esse motivo, muitos filhos de crentes se afastaram da fé e do Evangelho de Jesus Cristo, porque não conseguiram enxergar nos seus pais um exemplo vindo da Bíblia, de um Deus de amor, de um Deus de justiça, de honestidade e de dignidade. O senhor hoje, como pastor e pai de muita gente, pai na fé, qual seria a sua orientação para os pais serem exemplo para os seus filhos? Eu posso dizer a todos que eu sou pai de 5 filhos. É claro que crença, o pai não pode realmente transferir ou fazer com que os filhos sejam cristão verdadeiro de maneira automática e radical. Mas a crença em Cristo se produz através do exemplo, né? As pessoas que servem a Deus não é só falar.
é o viver do dia a dia. É o viver na sua casa, o seu comportamento, como trata a esposa, como trata os filhos, a sua boa convivência. Por exemplo, hoje eu tenho um filho que é pastor também, o pastor Saulo, e ele nasceu em 69, então ele está hoje com uma boa idade, hoje já é pai de família, né? Então, se perguntar para ele, ele vai dizer que o que fez ele viver uma vida cristã totalmente livre das coisas negativas do mundo foi exatamente isso, o exemplo da casa. Mesmo naquele momento que o indivíduo às vezes se afasta dos caminhos do Senhor, mas a semente fica enraizada. Sempre ele vai dizer, eu estou aqui no lugar errado, mas o lugar certo não é aqui. O lugar certo é aquele lugar que eu aprendi através da boa convivência com meu pai, com a minha mãe, o dia a dia, né? E isso pode levar a pessoa a ter o conhecimento de Cristo, porque os milagres do Evangelho têm que acontecer em casa, através do pai e da mãe. Eles têm que perceber isso, têm que ver isso. Quando eles veem isso, mesmo aqueles que estão afastados, eles não perdem de vista porque a semente está plantada. Sabe profundamente o que é salvação ou não. Então, o bom exemplo de pai e de mãe, de família, isso é muito importante. Eu já vivo nessa cidade, por exemplo, Guarapuava, há 35 anos. Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei na igreja crianças, né, que nasceram, ou aqueles que já estavam com uma pouca idade, hoje já estão com 35 anos para cima. A grande maioria daqueles que eu encontrei, eles estão aqui na igreja. Por quê? Porque você vê assim, o que nos chama a atenção é o exemplo do meu pastor, como eles dizem. Já tem pessoas que são casadas, que já são avós, e dizem assim, eu não conheci o outro pastor. Eu só conheci o pastor Antônio, que é o meu pastor. Então, eu sou pastor da moça, agora sou pastor do casal, agora eu já sou pastor dos filhos, e tem vários que já têm filhos grandes, né? Sou pastor dos filhos. Por quê? Por causa do exemplo. Então não precisa gritar, não precisa falar, não precisa estar chamando atenção, porque o exemplo fala muito mais do que as palavras. É forte isso aí, pastor. E é interessante que aquele que é criado com princípios e valores, recebendo assim o exemplo e tendo seus pais como modelo, ele pode até se afastar do caminho, mas os princípios sempre serão guardados, né? Sim, aí você que vai viajar para a Europa, certamente, você vai ver lá muita gente lá que me conhece aqui no Brasil. Aí você vai ouvir deles, eles estão daqui a 12 mil quilômetros, 13 mil quilômetros, 14 mil quilômetros. Você vai encontrar muitos deles dizendo o seguinte, olha, eu conheço o pastor Antônio, e o pastor Antônio é uma pessoa que é o meu pastor, né? Então, o exemplo é o ponto forte da história, né? E Jesus ele veio a este mundo e ele veio como um modelo, ele veio como um exemplo, né? Um exemplo de pessoa que pôde sofrer todos os embates, mas manteve a linha, né? E hoje o cristianismo se tornou esse poder tão forte no mundo, porque nós temos um Deus maravilhoso que enviou um Jesus glorioso, que é cheio de exemplo para nos oferecer. Perfeito. Pastor Antônio, Ministério Semeadores de Boas Novas. Hoje o senhor disse aí que já são 29 países e 12 estados no Brasil, correto? Mas como surgiu o Ministério Semeadores de Boas Novas? O senhor teve uma experiência com Deus que te revelou esse ministério? Isso até acaba me emocionando, porque na verdade eu já sirvo ao Senhor no ministério, tempo exclusivo, desde 1969. Que eu me dediquei mais a viver diretamente com o Evangelho. Mas há 25 anos atrás eu recebi uma chamada específica, aqui em Guarapuava. Recebi uma chamada específica quando, num momento festivo, um profeta teve a ousadia de me pegar pelo braço, né, tirar do púlpito, levar no centro da igreja,
no momento festivo, e dizer assim: assim como eu dei as nações a Abraão, eu também darei a ti. Então isso foi uma coisa assim que a princípio não entendi. Levar e dar nações a mim, como deu a Abraão, não entendi francamente. A princípio não. Mas depois as coisas foram se encaixando, Deus continuou falando, até que decidi, dia 12 de dezembro de 2000, sair com as malas nas mãos com a minha esposa e fomos a Atlanta iniciar uma nova igreja chamada Ministério Semeadores de Boas Novas. No dia 28 iniciamos o primeiro culto no salãozinho pequeno, num grupo bem pequeno de 12 pessoas. Esse grupo durou 12 pessoas por muito tempo, né? Até que foi enviado o pastor Saulo, que era uma pessoa que foi professor da universidade, da Unicentro, por muito tempo, e ele teve uma chamada específica. Um ano depois ele foi enviado para lá e está lá até hoje, né? Então essa obra, ela cresceu, né, não pelo nosso esforço e nem pelo nosso mérito, mas pelo poder de Deus, que foi abrindo as portas, abençoando, ajudando, e pessoas que foram se aderindo, e hoje nós estamos em vários continentes, né, vários continentes, e hoje nós temos 300 igrejas em todo o planeta, né? Eu agradeço muito a Deus por isso, porque isso não tem nada a ver com força humana. Muita gente já tentou fazer o mesmo que nós estamos fazendo, já fez o que pôde, gastou dinheiro, perdeu tempo e não funcionou. Agora, no nosso caso, com toda a nossa simplicidade, por que funcionou? Porque foi o Senhor que nos enviou. Foi o Senhor que disse para nós que daria as nações como deu a Abraão. Então, se ele prometeu, ele também nos acompanha com essas maravilhas, com esses milagres, que as coisas assim vão acontecendo através do tempo. Que maravilha. Pastor Antônio, conversar com o senhor nos faz sonhar. Até porque hoje o senhor está com quantos anos? Se Deus nos permitir, no próximo ano, ou em março do próximo ano, vou completar 80 anos. 80 anos. E quem já teve a experiência de sentar e conversar com o pastor Antônio, ele projeta missões, respira missões, mostrando para nós que ele vai viver aí até os 300 anos de idade. E isso é bíblico, né? A Bíblia diz assim que os vossos velhos terão sonhos. E hoje dá para ver que o senhor ainda é um homem muito sonhador, muito sonhador. Então, inspira os mais novos a sonhar também. Qual é o seu maior sonho ainda, pastor Antônio? Há muitos anos atrás eu li uma entrevista do primeiro presidente de Israel, e ele foi numa escola, e quando ele foi numa escola, aí uma criança perguntou para ele se ele se sentia realizado. Ele disse: eu não conheço essa palavra no dicionário, não conheço. Porque a questão do maior sonho ou de realizações é quando você termina um serviço. Quando você termina. Como nós temos um planeta que tem 8 bilhões de pessoas, juntando todos os cristãos vão ter 1,5 bilhão por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então nós temos mais de 6 bilhões para fora. Então qual é a nossa realização? Qual é o nosso sonho? É de poder evangelizar o mundo, né? Se as pessoas pensarem assim, nós vamos ter muito o que fazer. Muito o que fazer. Não dá para ficar dormindo, não dá para ficar se preocupar com a aposentadoria, porque pastor não se aposenta. Pastor é como vela, né? Tem que morrer brilhando, né? Tremendo isso aí. Cuidando da obra de Deus, fazendo o melhor para a obra de Deus. Se não puder falar, pelo menos dê um bom exemplo para os mais novos, porque isso vai ajudando no serviço do Senhor. Então, se você me falar para mim sobre sonhos ou realizações, é isso que eu já falei. Não tem como
terminar um sonho quando você tem mais 6 bilhões de pessoas para serem alcançadas. E até eu já disse nas nossas reuniões que eu tenho um sentimento, uma vontade de ter missionário em todos os recantos do mundo. Inclusive, como agora já existe uma modernidade de enviar para os próximos anos ou próximas décadas, enviar alguém para Marte, né? Então estamos preparando talvez um missionário para ir para Marte também, porque se alguém for para Marte ou para a Lua, fixar uma cidade por lá, nós temos que mandar um missionário para lá também, né? Para falar de Jesus Cristo, Salvador. Que maravilha, pastor Antônio. A gente está encerrando esse bate-papo aqui, mas antes, qual foi a maior experiência que o senhor teve no campo missionário? As experiências são tantas que a gente é até difícil para poder achar uma delas mais importante, mas são muitas experiências. Por exemplo, uma experiência como o do Paquistão, que nós nunca fomos lá até hoje, estamos pretendendo ir em 2024. As pessoas que moram lá, que vivem lá, eles sentiram necessidade de estar debaixo de uma cobertura ministerial e espiritual, né? Então o que eles fizeram? Eles entraram em contato. A única pessoa que sabe falar inglês é a mulher do pastor. E ainda muito mal. Ela entrou em contato, pediu todas aquilo que precisava para fazer parte do MSBN. E nós enviamos toda a documentação, foi preenchido tudo certinho, né? E eles se aderiram, 12 igrejas, 2.000 crentes. Inclusive, essa semana agora que passou, eles batizaram 28 pessoas numa congregação. Quer dizer, são coisas que acontecem, né, dessas adesões, né, que são milagres, verdadeiro milagre. Olha, Paquistão eu nunca fui. Nem sei por que lá fica. E tem igreja lá. E temos 2.000 crentes lá, né, servindo o Senhor, respeitando, obedecendo direitinho, está debaixo da cobertura. Nós estamos dando assistência a eles espiritual, financeira, através da igreja de Atlanta, né? Então, como esse tipo de coisas acontece por todos os lados. Milagres nem se fala, curas, salvação de alma, transformações de vidas, por todos os lados. Então, a gente for falar sobre milagre, que acontece quase que diariamente, né? São muitas coisas. Talvez teria que fazer uma enciclopédia de tantas coisas que acontecem durante o período. Tem que fazer uma biografia, né, pastor, Sim, senhor. com todo o trabalho. Pastor, de tudo que o senhor viveu, ouviu, sentiu, viu, de todos os trabalhos missionários, de todas as experiências que o Senhor te proporcionou ao longo desses 80 anos, o que é a vida? A vida eu posso dizer que a vida é Cristo. O João 10,10 diz assim: o diabo não vem senão roubar, matar e destruir, o que a gente está vendo constantemente. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vidas e a vida com abundância. Porque quem tem vida para nos oferecer não é uma clínica, não é um medicamento, não é a cirurgia, não é um remédio. Por mais que o indivíduo faça isso, ele vai viver mais 110, 120 anos no máximo, né? Especialmente na nossa época. E o que Jesus proporciona para a gente, ele proporciona uma vida que não termina com 80 anos, com 200 anos. Chama-se vida eterna. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Então, o que é a vida? A vida é Cristo. Quando nós temos Cristo na vida, nós podemos viver nesta vida, e quando saímos desta vida, podemos viver eternamente com Jesus. É o que nós indicamos a todos os seres humanos. Aceite Cristo como Salvador, a verdadeira vida, e a verdadeira vida ainda não é neste mundo. A verdadeira vida é quando nós passarmos para o outro lado da vida, porque vamos receber um corpo glorioso que não está sujeito à morte, à velhice, enfim, nem coisas nenhuma desta vida. Vamos receber um corpo glorioso como é do Senhor Jesus para vivermos eternamente. Que maravilha, pastor. Se hoje o senhor tivesse a oportunidade, melhor dizendo, agora o senhor está tendo a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo. Olhe para aquela câmera
e diga qual seria essa mensagem. A mensagem que eu digo é que Jesus veio para salvar todos os seres humanos. Por isso Jesus morreu por todos. Jesus não morreu só por um grupo. Jesus morreu por todos. Se morreu por todos, então todos têm esta oportunidade de receberem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. João 1,14 diz, João 1,12, não me foge a memória, diz assim, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Recebendo Cristo como Salvador, você recebe a maior riqueza de todos os tempos. Uma riqueza que não vale só para este mundo, para esta vida, mas para a eternidade. Então, meu conselho, quer receber a Cristo como Salvador, você estará recebendo o grande sacrifício do Cordeiro de Deus que foi oferecido por todos nós. E da onde veio isso? Isso está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então receba o amor de Deus através de Jesus Cristo, seu único Filho. Perfeito, pastor Antônio, muito obrigado por disponibilizar-se em ter esse tempo com a gente e compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida. Foi muito especial, um tempo de aprendizado com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço muito esta oportunidade que estão nos dando. Muito obrigado. Dr. Sérgio, Rede TV Guarapuava, muito obrigado por ceder o espaço para nós. Nós vamos nessa. Até mais.